Vamos começar nosso estudo espírita e eu vou parar um pouco a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e vou passar para a Gênese. É interessante porque eu nunca li a Gênese, então vai ser uma leitura de primeira mão junto com vocês, com todos nós aqui, nessa mentalização para tentar entender um pouquinho desse momento que estamos passando atualmente, um momento de transição planetária, onde nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai passar a ser um planeta em regeneração. Vamos começar com a oração para o nosso irmão maior, guardião do planeta Terra, nosso irmão Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Aqui ao fundo, vocês estão vendo aí a capela, uma pequena igrejinha de São Sebastião, no bairro de Santo Antônio dos Olivais. Então a Gênese, na sua primeira parte, traz no capítulo 1, primeiro, que é o que nós vamos começar, o caráter da revelação espírita. Capítulo 1, o caráter da revelação espírita. O espiritismo pode ser considerado uma revelação? Nesse caso, o que o caracteriza? A sua autenticidade está baseada em quê? A quem a revelação foi feita e de que maneira? A doutrina espírita é uma revelação no sentido de usar essa palavra ligada à divindade, ou seja, ela é em todos os seus pontos um produto de ensinamento oculto vindo do alto? Ela é absoluta ou pode sofrer modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, já pronta, a revelação não teria como consequência impedi-los de fazer uso de suas faculdades, visto que lhes pouparia o trabalho da investigação e da pesquisa? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis nem superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que eles pregam, se essa moral não é diferente daquela que o Cristo pregava e que todos já conhecem? Quais as verdades novas que o Espiritismo nos trazem? O homem precisa de uma revelação? Será que ele não pode achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto lhe é necessário para se conduzir na vida? Essas são as questões que devemos considerar. Em primeiro lugar, vamos definir o sentido da palavra revelação. Revelar vem do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, e significa literalmente sair debaixo do véu. De forma figurada, significa descobrir, tornar conhecida uma coisa que é secreta ou que é desconhecida. Em seu sentido vulgar, mais genérico, a palavra revelação significa qualquer coisa ignorada que é esclarecida,
qualquer ideia nova que nos põe a par daquilo que não sabíamos. Sob esse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. Assim, podemos dizer que a humanidade está constantemente recebendo revelações. A astronomia revelou o mundo dos astros, que era desconhecido para nós. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo e assim por diante. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier e muitos outros foram reveladores. Observações. Nicolau Copérnico viveu entre 1473 e 1543. Astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria do heliocentrismo. Esse modelo astronômico coloca a Terra e os outros planetas girando ao redor do Sol, que fica no centro do sistema. Foi ele que deduziu também que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Por tudo isso, Copérnico é considerado o pai da astronomia moderna. Galileu Galilei viveu de 1564 a 1642. Astrônomo, físico, matemático italiano, adotou o sistema heliocentrista proposto por Copérnico, que o centro do mundo planetário era o Sol e não a Terra. Assim é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Olha como a história é, né? Copérnico desencarna em 1543. Em 1564, 21 anos depois, nasce Galileu. Só que nós vamos falar agora de Isaac Newton. Galileu morre em 1642 e Newton nasce em 1642 e viveu até 1727. Cientista inglês cujas contribuições para a física e para a matemática foram incontestáveis, foi o responsável pela criação da mecânica clássica, descobriu a lei da gravitação universal, criou o cálculo diferencial e integral, formulou as 3 leis de Newton, que são o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação, entre outras tantas contribuições no terreno da ótica, da astronomia, etc. Pierre Simon Laplace, 1749 a 1827, astrônomo, físico e matemático francês, resumiu e ampliou o trabalho de seus antecessores com a sua obra-prima, a Mecânica Celeste. Formulou a equação de Laplace, além de inúmeros trabalhos sobre movimento dos planetas no sistema solar, o movimento das marés, entre outros. Ele morre em 1827, só que o Lavoisier nasceu até um pouquinho antes que ele, morreu depois, mas nasceu antes, nasceu em 1743 e viveu até 1794. Antônio Laurent de Lavoisier, químico francês, considerado o pai da química moderna, enunciou o princípio da conservação da matéria e é dele a frase que o imortalizou: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fez parte da comissão que criou o sistema métrico. A característica essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se o fato revelado é falso, já não é mais um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma revelação.
caso seja atribuída a Deus. E como não podemos conceber Deus mentindo ou se enganando, ela não pode emanar dele. Portanto, deve ser considerada como um produto da concepção humana. Qual é o papel do professor diante dos alunos? Não é o de um revelador? O professor ensina aos alunos o que eles não sabem, o que eles não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos. Isso porque a ciência é uma obra coletiva, construída ao longo dos séculos por uma infinidade de homens que forneceram, cada um, a sua cota de observações aproveitáveis para os benefícios daqueles que vêm depois, como vimos aqui de Copérnico, a Lavoisier. O ensinamento é, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem e outros que as ignoram, e que, se não fosse assim, permaneceriam sempre ignorantes a respeito dessas verdades. Observação: metafísica, palavra de origem grega que significa aquilo que está para além da física. É uma doutrina que busca conhecer a essência das coisas e dos seres, teoria das ideias, conhecimento geral e abstrato. Mas o professor ensina apenas o que aprendeu. Portanto, ele é um revelador de segunda ordem. Já o homem com inteligência superior, o gênio, ensina o que descobriu por si mesmo. Por isso, ele é um revelador de primeira ordem. Ele traz o conhecimento que aos poucos se torna acessível a todos. O que seria da humanidade sem a revelação desses gênios que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses homens de inteligência superior? E por que eles são gênios? De onde eles vieram? Em que eles se tornaram? Notemos que a maioria deles traz ao nascer faculdades que estão acima dos limites normais e alguns conhecimentos inatos que apenas um pouco de trabalho é suficiente para desenvolvê-los. Esses homens pertencem à humanidade, uma vez que nascem, vivem e morrem como nós. Assim, onde eles adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Será que é possível dizer, como dizem os materialistas, que o acaso lhe deu essa massa cerebral em maior quantidade de melhor qualidade? Nesse caso, eles não teriam mais méritos que um legume, que nasce maior e mais saboroso que o outro. Seria também possível dizer, como dizem certos espiritualistas, que Deus deu a eles uma alma mais favorecida a do que os homens comuns? Essa suposição também é ilógica, porque estaríamos afirmando que Deus é parcial. A única solução racional para esse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade de existências, diversas encarnações vividas pelo espírito. O homem com inteligência superior, o gênio, é um espírito que viveu mais tempo e por isso adquiriu mais conhecimentos, o que lhe permitiu ter um progresso maior do que aqueles que estão menos adiantados. É aquilo que nós falamos sempre, né? Deus cria as almas todas da mesma forma, simples e ignorantes. Então, cada alma vai desenvolvendo conforme a sua velocidade, conforme os princípios que nós já trazemos, né, e que o irmão Jesus reafirmou, da caridade, do amor ao próximo, né, do perdão. Todos esses princípios fundamentais, né, para a nossa reforma íntima é que fazem com que a gente avance. Né? O que é que a gente fez de bom ao outro? Fazer ao outro aquilo que você quer que façam para você. Não fazer mal, que a gente já falou isso várias vezes, não fazer mal. Esse deveria ser o mínimo. E aqueles que fazem mal estarão deixando o planeta Terra nos próximos anos. Né? Então,
Vão desencarnar e já não encarnam mais aqui. Estão indo para planetas primitivos, porque o planeta Terra está evoluindo, né? Assim como as almas evoluem, os planetas também evoluem. O planeta Terra está se tornando um planeta de regeneração, e só vão ficar aqui espíritos que vibrem com essa evolução. Ao encarnar, traz consigo o que sabe. Estamos falando, né? O homem com inteligência superior, o gênio, é um espírito que viveu mais tempo e por isso adquiriu mais conhecimento, o que lhe permitiu ter um progresso maior que aqueles que ainda estão menos adiantados. Ao encarnar, traz consigo o que ele sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender. Ele é chamado de gênio, mas o seu saber é fruto de um trabalho já realizado anteriormente e não o resultado de um privilégio. Antes de renascer, ele já tem um espírito adiantado. Desse modo, ele reencarna para beneficiar os outros com seu saber, ou para adquirir mais conhecimento do que já possui. É incontestável que os homens progridem por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, esse progresso seria muito lento, se eles não fossem auxiliados por homens mais adiantados, do mesmo modo que o estudante é auxiliado pelos professores. Todos os povos tiveram seus homens de gênio, que surgiram em diversas épocas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Desde que se admite a bondade de Deus para com suas criaturas, por que não admitir que os espíritos capazes, aqueles que possuem energia e conhecimento superior, não possam fazer com que a humanidade avance? Por que eles não podem encarar pela vontade de Deus, por que eles não podem encarnar pela vontade de Deus com a finalidade de ajudá-la a progredir num determinado sentido? Por que não aceitar que eles recebam missões como o embaixador as recebe do seu soberano? Esse é o papel dos grandes gênios. O que eles vêm fazer se não ensinar aos homens verdades que esses ignoram, e ainda continuariam a ignorar por longos períodos caso não recebessem esse tipo de ajuda? Por que esses gênios não reencarnariam com o objetivo de dar aos homens um ponto de apoio para que eles possam progredir mais rapidamente? Lembrando sempre que a progressão, existe dois tipos de progressão. A progressão tecnológica, né? A progressão material, né? E a progressão espiritual. Essa é a mais importante, né? E a gente só progride seguindo aqueles princípios. Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando atrás de si um longo traço luminoso que se espalha sobre a humanidade, são missionários, ou, se quiserem, são messias. As coisas novas que eles ensinam aos homens, seja de natureza física ou filosófica, são revelações. Se Deus permite a reencarnação de reveladores para ensinar as verdades científicas, ele pode, com mais forte razão, permitir que eles reencarnem para ensinar também as verdades morais, que consistem um dos elementos essenciais ao progresso. Assim, são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação trata mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por si mesmo, nem com auxílio dos seus sentidos. Esse conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio de palavra direta, seja pela inspiração. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados, conhecidos como profetas ou messias, ou seja, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-las aos homens. Pelo fato da revelação ser transmitida por um profeta ou por um messias,
ela é mais facilmente aceita por parte de quem a recebe. Todas as religiões tiveram seus reveladores. Esses reveladores, mesmo estando longe de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser, porque estavam apropriados ao tempo e ao meio que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar do erro Apesar dos erros das suas doutrinas, eles não deixaram de agitar, apesar dos erros das suas doutrinas, eles não deixaram de agitar as mentes dos homens, semeando assim as sementes do progresso, que mais tarde deveriam florescer, como de fato floresceram sobre a luz brilhante do cristianismo. Portanto, é injusto amaldiçoá-los em nome de uma interpretação doutrinária rigorosa, porque chegará o dia em que todas essas crenças, tão diferentes de sua maneira de se manifestar, mas de fato repousam sobre um mesmo princípio fundamental, que é Deus e a imortalidade da alma, irão se fundir num grande e vasta unidade, assim que a razão triunfar sobre os preconceitos. Né? É aquilo. Chega uma hora que todas as religiões porque a gente tem Deus, temos diferentes nomes para Deus, diferente, né? Cada religião. Você tem seus missionários, os santos católicos, né? Os médiuns, né? E os espíritos evoluídos do espiritismo, né? Os orixás no candomblé. Então, vai chegar um momento que todas elas vão se fundir, porque, na verdade, Deus é um só existe um. Né? E Jesus Cristo é o protetor do planeta Terra, independente de quem aceite ou não aceite isso. Isso é fato. Né? Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. O papel de profeta sempre despertou as ambições particulares e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desse nome, exploram a fé em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não conseguiu evitar esses parasitas. Sobre esse assunto, chamamos toda a atenção para o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É possível Deus fazer revelação direta aos homens? Essa é uma questão que não ousaríamos revelar de maneira absoluta, nem afirmando e muito menos negando. O fato não é radicalmente possível, mas não temos dele nenhuma prova concreta. Né? Deus, essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, essa expansão dessa energia máxima, né? Que não pode se afirmar Deus falar direto. Geralmente ele fala através dos seus profetas, dos seus messias verdadeiros, né? Como Jesus e tantos outros. É possível Deus fazer, aí vamos repetir isso que é importante. Vou repetir a pergunta e continuo. É possível Deus fazer revelação direta aos homens? Os reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem, o grau de saber que atingem, pode tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que fornecem ou recebê-las de espíritos mais elevados, e até mesmo de mensageiros diretos de Deus. Esses mensageiros, falando em nome dele, têm sido confundidos com o próprio Deus, que é o caso do Deus dos Hebreus, né? Quando a gente fala de Javé, né? Javé não era Deus,
Era um mensageiro ali, era um espírito talvez evoluído, talvez não, um espírito evoluído, apesar de Javé muitas coisas, muitas vezes proclamar a guerra, né? Então, para libertar o povo judeu. Mas por isso que Jesus é um espírito, realmente. Jesus participou desde a formação do planeta Terra, né? Jesus é amor, amor puro. Talvez seja o melhor exemplo de Deus que a gente tenha, né? Em forma de espírito encarnado e desencarnado, né? Jesus era amor total e Deus é amor, né? As comunicações dessa espécie nada tem de estranho para aqueles que conhecem os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra do mensageiro divino, pela possibilidade de ver espíritos instrutores, seja em sonho, seja em estado de vigília, acordado, como encontramos tantas vezes na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Portanto, é rigorosamente correto dizer que a maioria dos reveladores são médios inspirados, auditivos ou videntes, o que não significa que todos os médios sejam reveladores, nem intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-las aos homens. Hoje sabemos que nem todos os espíritos são perfeitos e que muitos se apresentam sob falsas aparências. Foi isso o que levou João a dizer: não acredite em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus. Todos os espíritos são de Deus, né? Mas o que eu acho que João quis dizer aqui é que não é porque uma pessoa desencarnou que ela se torna um espírito puro. Não. Se a gente leva para quando desencarnamos, o que somos, continuamos sendo iguais. Então, muitas vezes vão vir espíritos maléficos, né? Espíritos ainda pouco evoluídos, um irmão pouco evoluído que vai chegar aqui e vai ficar falando coisas para você fazer coisas erradas, para você sofrer, que vão querer. Então, né? Que são, como é fácil isso diferenciar, né? Se você está ouvindo aqui de um espírito e às vezes na intuição ou dormindo, para você fazer coisas que não estão ligadas às verdades de Cristo, né? Ao amor a todos e a tudo, né? A caridade, a generosidade, né? Se veio para falar para você fazer a maldade, coisas erradas, você vê logo, né, a diferença de um espírito puro, um espírito mais evoluído que está aqui querendo o bem e um espírito que está querendo o mal, né? Portanto, existem revelações sérias e verdadeiras, assim como existem as apócrifas e mentirosas. Uma observação que ele bota: revelações apócrifas, revelações falsas de autor desconhecidos, suspeitas não autênticas. Então, voltando, portanto, existem revelações sérias e verdadeiras, assim como existem as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina está no fato de a verdade que ela transmite ser eterna. Toda revelação contaminada por erros ou sujeitas a modificações não pode emanar de Deus. É desse modo que a lei do Decálogo, os 10 mandamentos, faz jus à sua origem. Já as outras leis de Moisés, por serem essencialmente transitórias, muitas vezes entram em contradição com a própria lei que ele mesmo recebeu no Monte Sinai. Isso ocorre porque essas outras leis representam apenas a obra pessoal e política do legislador hebreu. Assim que os costumes do povo hebreu se abrandaram, essas leis por si mesmas caíram em desuso, que
ao passo que o Decálogo permaneceu sempre de pé como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício e aboliu as outras leis. Se elas fossem obras de Deus, Jesus não as teria abolido, ao contrário, teria as conservado intactas. Jesus e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da missão divina que receberam. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Aquilo que nós falamos, as leis de Deus são imutáveis, né? As leis humanas são de tempos em tempos, são mutáveis. Podem ser, né, abolidas, podem ser aperfeiçoadas. Nas leis de Deus podem ser melhor explicadas para o nosso entendimento atual, que é quando o nosso querido irmão, o professor Rivail Allan Kardec, né? Nosso querido Allan Kardec, traz a codificação e compila a codificação através dos ensinamentos dos espíritos, né, superiores. Ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo uma atualização para a linguagem atual, visto que foi escrito 2000 anos atrás, então naquela época tinha uma certa compreensão. E mesmo a atualização do nosso irmão Allan Kardec, feita no século XIX, né, hoje algumas coisas ainda ficam meio a gente sem entender, talvez pelas palavras que eram faladas para aquela época, né? E hoje já tem um outro entendimento, mas a verdade é única, a verdade é aquela que está ali desde da tábua dos 10 mandamentos de Moisés, aperfeiçoamento de Cristo e depois com, né, o Espiritismo. Uma importante revelação acontece na época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Sem dúvida, esse conhecimento não é novo, mas ficou até agora em compasso de espera, ou seja, sem proveito para a humanidade. A ignorância sobre as leis que regem as relações entre o mundo espiritual e o mundo material estava abafada pela superstição. O homem era incapaz de utilizar essas relações em benefício próprio. Estava reservado à nossa época retirar dessas relações as coisas supérfluas e ridículas, além de compreender o seu verdadeiro sentido e fazer surgir delas a luz destinada a clarear o caminho do futuro. O Espiritismo fez com que conhecêssemos o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos sem ao menos suspeitar. Nos fez conhecer também as leis que regem esse mundo, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por consequência, o destino dos homens após a morte. Tudo isso constituiu uma verdadeira revelação no sentido científico da palavra. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Ela participa da revelação divina porque o seu aparecimento emana da providência, não foi resultado da iniciativa e nem do desejo premeditado de nenhum homem. Os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam e não poderiam aprender por si mesmos. Era conveniente aos homens conhecer esses ensinamentos, uma vez que hoje eles já estão aptos a compreendê-los. Ela participa da revelação científica porque o ensinamento espírita não é privilégio de nenhum indivíduo, pois é transmitido a todos do mesmo modo. Os seres transmitem esses ensinamentos, os espíritos, e os que recebem, os homens, não são seres passivos, nem estão dispensados do trabalho da observação e da pesquisa.
Esses seres não renunciam ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Não é proibido a eles examinar o que recebem, mas o contrário, é recomendado que o façam. A doutrina espírita não foi ditada pronta, completa e nem posta para que todos aceitem cegamente. Ela é fruto do trabalho do homem e da observação dos fatos que os espíritos lhes trazem e das instruções que lhes fornecem. Essas instruções o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele mesmo as consequências que elas acarretam em suas aplicações. Resumindo, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de sua origem ser divina e de a iniciativa pertencer aos espíritos, sendo a elaboração fruto do trabalho do homem. Continuando, vamos tomar nossa aguinha do Centro Espírita, magnetizada, para poder continuar. O Espiritismo utiliza o método experimental, que é o mesmo método utilizado pelas ciências positivas. Assim, quando fatos novos se apresentam e não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos, consegue chegar às causas e também às leis que o regem. Depois, deduz as suas consequências e busca as suas aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, também não apresentou como hipótese a existência da intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a encarnação, nem qualquer um dos princípios da doutrina. Ele concluiu que os espíritos existiam quando, pela observação dos fatos, essa existência tornou-se evidente. Também utilizou o método de observar os fatos para deduzir todos os outros princípios que compõem a doutrina. Desse modo, não foram os fatos que vieram em segundo momento confirmar a teoria. Ao contrário, foi a teoria que veio posteriormente explicar e resumir os fatos. Portanto, é rigorosamente correto dizer que o Espiritismo é uma ciência fundada na observação e que ele não é produto de uma imaginação. As ciências só conseguiram progressos importantes depois que os seus estudos tiveram por base o método experimental. Até então, todos acreditavam que o método experimental só podia ser aplicado à matéria, mas ele também podia ser aplicado às coisas metafísicas. Vamos citar um exemplo. Acontece no mundo dos espíritos um fato muito singular, e que seguramente ninguém havia suspeitado, é o de existir espíritos que não acreditam que morreram. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram nos antecipar a informação dizendo: existem espíritos que não acreditam que morreram e ainda pensam que continuam vivendo na Terra, que conservam seus gostos, seus hábitos e seus instintos. Em vez disso, provoca a manifestação de espíritos que vivem nessas condições para que nós os observamos. Então, ao observar esses espíritos que não têm certeza quanto ao seu estado, que ainda afirmam estar encarnados na Terra, que julgam desempenhar as suas ocupações habituais, deduzimos que realmente existem espíritos que ainda acreditam que estão vivos. Aqui vale trazer um caso de nosso amado mestre, que desencarnou há pouco tempo, Divaldo Franco, gostava de contar, né? Que ele foi trabalhar num cartório, num serviço público, e aí vinham os clientes, ele ia lá atender, e aí ia dar explicação, procurar a ficha, e aí começaram a achar que ele estava maluco, porque muitos daqueles clientes estavam desencarnados, eram espíritos que iam ali achando que ainda estavam vivos, pedindo informação, e ele combinou com a amiga dele, porque ele ia ser demitido, né? Ela disse: ó, Divaldo,
vamos fazer o seguinte, você olha para mim, se eu fizer assim é porque é encarnado. Se eu não fizer é porque é desencarnado. Ele disse, pô, tava tudo dando certo até o dia que ela faltou o trabalho. Então é exatamente essa explicação aqui, né? Existem espíritos que ainda acreditam que estão vivos. A quantidade de fatos semelhantes demonstrou que o caso não era excepcional e que constituía uma das fases da vida do espírito. Assim, foi possível estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão, compreender que tal situação é própria dos espíritos pouco adiantados moralmente e que também se verifica em certos tipos de morte, que apesar de ser uma situação temporária, essa ilusão pode durar semanas, meses, anos. É por isso que podemos dizer que a teoria nasceu da observação dos fatos. O mesmo aconteceu em relação a todos os outros princípios da doutrina espírita. Vale frisar que esse livro, A Gênese, ele foi escrito por Allan Kardec, né? Na verdade, pelos espíritos. Allan Kardec compilou em... Cadê a data dele aqui? Peraí, não estou achando, mas a gente sabe que foi, né, mais ou menos 1860, alguma coisa, porque foram escritos os livros entre 1860, né, mais ou menos, e 70, que foi o período do século XIX que Allan Kardec fez essa obra. Realmente aqui ele não traz a data, tá? Traz a data só da edição. Mas continuando, então, como foi escrito também no século XIX, muitos fatos que nós achamos, isso aqui agora a gente já sabe, né? Trazido muitas vezes por Chico Xavier, Divaldo Franco, tantos médios maravilhosos que encarnaram, né, após a escrita da codificação por Allan Kardec. Então, muitas coisas hoje parecem normais, óbvias, mas não são, porque na época que foi escrito ainda não, era aquele momento que as mesas girantes estavam começando a ter a primeira invasão dos espíritos para mostrar ao homem que existia o plano espiritual, o plano material, né? Foi aquele momento realmente que os espíritos se mostraram, muita materialização, enfim. Assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como o princípio espiritual é uma das forças da natureza e rege incessantemente sobre o princípio material, e como o princípio material reage incessantemente sobre o princípio espiritual, entendemos que o conhecimento de um não pode estar completo se não tivermos o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam um ao outro. É aquilo que nós falamos sempre, né? O espiritismo já disse de onde a gente veio, para onde a gente vai e o que é que a gente está fazendo aqui. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos utilizando apenas as leis que regem a matéria. O espiritismo sem a ciência ficaria sem ter onde se apoiar e lhe faltaria a comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que vir antes do estudo das leis espirituais, porque a matéria é aquela que primeiro fere os nossos sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria fracassado, como tudo que surge antes do tempo. Todas as ciências estão interligadas e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem uma das outras à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras a ser
estudadas, conservou os erros da infância até o momento que a física veio revelar as leis das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, teve de acompanhá-la de perto, para depois marcharem juntas, amparando-se uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia só se tornaram ciências sérias com auxílio dos conhecimentos que lhes trouxeram a física e a química. A geologia, nascida ontem, sem o auxílio da astronomia, da física e da química, teria se ressentido sem os subsídios que foi buscar nestas, em todas as outras ciências, para conseguir se estabelecer. Assim, a geologia só poderia vir mesmo de todas as outras que surgem antes dela. A ciência moderna refutou os 4 elementos primitivos, terra, fogo, água e ar, dos antigos, e de observação em observação chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si é inerte, ou seja, ela não tem vida, nem pensamento, nem sentido. É necessário a sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou o princípio espiritual, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por meio de provas incontestáveis. Estudou, analisou, tornando evidente a sua ação. Ao elemento material, o Espiritismo juntou o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual. Eis os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses elementos, explica-se sem dificuldades uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. O Espiritismo, tendo como objetivo o estudo de um dos elementos que constitui o universo, mantém forçosamente pontos de contato com a maior parte das ciências. Portanto, só poderia vir depois da elaboração das mesmas. Ela nasceu pela força das coisas e pela impossibilidade de o homem explicar todos os fatos, utilizando apenas as leis que regem a matéria. Nota de Allan Kardec. A palavra elemento não é empregada aqui no sentido de um corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no sentido de que ele é uma parte constituinte de um todo. Nesse sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem parte ativa na constituição do universo, da mesma forma que se diz que o elemento civil, o elemento militar, figuram no cálculo de uma população, que o elemento religioso faz parte da educação, que na Argélia existe o elemento árabe e o elemento europeu. Acusam o espiritismo de possuir parentesco com a magia e a feitiçaria, esquecendo, porém, que a astronomia tem como irmã mais velha a astrologia judiciária, ainda não muito distante de nós, que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria ocupar-se hoje. Ninguém nega que a astrologia e a alquimia estavam o germe das verdades de onde saíram as ciências atuais. Apesar de suas formas ridículas, a alquimia contribuiu para que fossem descobertos os corpos simples e a lei das afinidades. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros que ela havia estudado, mas ignorava as verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo. Por isso, os astros eram, para o povo comum, seres misteriosos aos quais superstições atribuíam uma influência moral e uma possibilidade de revelar o futuro. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, com um olhar em que certas pessoas acharam indiscreto, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes aos nossos, e todas as estruturas do maravilhoso desmoronaram.
O mesmo ocorre com o espiritismo em relação à magia e à feitiçaria, que também se apoiavam nas manifestações dos espíritos, assim como a astrologia se apoiava no movimento dos astros. Não pela ignorância das leis que regem o mundo espiritual, tanto a magia como a feitiçaria misturavam as relações que mantinham com os espíritos com práticas e crenças ridículas, com as quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, não compartilha. Certamente, a distância que separa espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que separa a astronomia da astrologia e a química da alquimia. Portanto, querer confundi-las é da prova de que nada se sabe a respeito de nenhuma delas. Observações. Astrologia judiciária. Ramo da astrologia que prediz o destino das nações e dos homens, e a prática de aceitar que os astros influenciam de maneira decisiva na vida do futuro da humanidade. E quem foi Kepler? Johannes Kepler, que nasceu em 1571 e viveu até 1630. Astrônomo e matemático alemão que formulou as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, conhecida como as leis de Kepler. Foram elas que forneceram as bases para a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. E aqui nós paramos. Ainda estamos na primeira parte do capítulo 1 e vamos retomar isso no nosso próximo